Vou ter que pegar meu... Acho que o Raul não me escutou. Tá fechado o teu microfone. Oi. Alcança minha pontinha. 15 graus, sensação de 13 agora. Ó, tá começando a esfriar aí também. Aqui eu nem sei, mas diz que de noite, essa noite pode nevar na serra aqui, né? Já está Se preparando. Bom, hoje a gente vai começar, já botei para gravar aqui, a gente vai começar fazendo um relaxamento. Para quem é da turma do yoga, vai se sentir em casa. Relaxamentozinho básico, que às vezes a gente fica até na dúvida se é relaxamento ou se é meditação, porque tu pode encarar das duas formas, né? Como uma meditação que você está soltando os pensamentos, soltando o teu dia, soltando o corpo, ou simplesmente um relaxamento. Lembra que a semana passada eu falei que tem aquela prática que a gente costuma chamar de enfermaria, né? Pronto-socorro, que é simplesmente deitar, né? Colocar as mãos em algum lugar até que tu perceba mais a respiração, às vezes no abdômen, fica mais agradável. E tu fica só respirando e relaxando. Essa sim é uma prática de se fazer com os olhos fechados, né? Porque realmente tu quer ir. E aí não importa para onde tu vai, não importa que tu durma, não se tem um foco assim tão firme, de tanta vivacidade, né, na mente, como numa prática de meditação, assim, né? É mais uma coisa mesmo, é um relaxamento. Só que se você já está equilibrado, já está bem, por exemplo, vamos dizer assim, você está com um probleminha de coluna, nada muito sério, tá? Mas uma dorzinha que às vezes sentado incomoda um pouquinho. É de manhã, você acordou, dormiu bem, dormiu o suficiente, já tomou café da manhã, tá bem, tá equilibrado, é um dia tranquilo. Aí você vai deitar na cama, você pode simplesmente ter essa abordagem, vamos dizer assim, né, de simplesmente prestar atenção na respiração, deixar a mente bem silenciosa e aí sim deixar os olhos abertos, né? É uma maneira. Mas, final do dia, como a gente está aqui agora, normalmente a gente fez várias coisas, né? Muitas conversas, muitas demandas, e isso às vezes exige bastante da nossa energia até mental também. Aí, o deitar e fechar os olhos, ou mesmo sentar e se encostar e fechar os olhos, e é como se tu jogasse uma cortina no palco, assim, sabe? Tu fecha. Aí tu solta, relaxa bem. E se tiver que adormecer, tu adormece. Aqui no caso, eu vou tocar um sino no ouvido de vocês. Se vocês não acordarem, enfim, fechem a câmera e continuem dormindo, né? Fecha a câmera antes e continua relaxando. Só para a gente soltar. A gente tem, para quem faz yoga sabe, né? A gente tem uma sequência básica de relaxamento do corpo, que é levar primeiro a consciência para a pontinha dos pés e se vem subindo. Pés, tornozelos, panturrilhas, joelhos, pernas, tronco, peito, ombros, braços, antebraços, pescoço, maxilar, rosto, testa, e tem professores que dizem até o couro cabeludo. Solta o couro cabeludo, né? Tem umas coisas que são engraçadas, assim, solta a língua, né? Relaxa a língua, relaxa bem os olhos, solta o couro cabeludo. Essa é a sequência básica de relaxamento. Tudo bem, amores? Tudo certo? Alguém tem alguma pergunta, assim, importante para fazer? Que esteja martelando na cabeça? Martelando na mente? Não? Então vamos praticar. Aí depois a gente vai ver
uma abordagem de meditação, dessas meditações que a gente chama de preliminares, né? Que é dos elementos. Eu sei que todo mundo aqui, ou a maioria, já ouviu falar, já conhece, né? Mas hoje eu queria que a gente tivesse um olhar um pouquinho mais profundo para ela, exatamente observar o que é. Eu diria que para quem tem dificuldade em meditar, essa é a meditação. Se tu conseguir pegar o espírito da coisa, o espírito da técnica, essa é a meditação. Se tu te acha uma pessoa com dificuldade de meditar, ela é uma técnica que é muito simples e ao mesmo tempo muito profunda. E a gente usa assim a nomenclatura dos elementos, eu mandei aquele texto e tal, né? Isso tudo é para o cognitivo, mas não é isso que a gente vai procurar. A gente vai procurar a experiência dos elementos. E quando tu consegue dar aquele clique assim, que parece que é na mente, mas na verdade tu sente a experiência do elemento, aquilo incorpora em ti e tu facilmente busca essa lembrança de experiência física, emocional, mental. É muito legal. Então, ache uma posição, vou botar uma musiquinha hoje para nós. Ache uma posição confortável. Vai fechando os olhos. Tá tudo bem com o meu som? Estão me ouvindo bem? Então tá. Então ache uma posição bem confortável para ti. Vai fechando os olhos. A gente vai fazer um pequeno relaxamento. Eu vou me aproximar um pouquinho mais aqui para o som ficar melhor. Como a gente sempre faz, eu vou fazer o mantra tibetano agora no início, para abrir oficialmente o nosso encontro, para que as bênçãos de todos os mestres, de todos os professores, de várias linhas de filosofia cheguem até nós. Você pode manter o corpo bem relaxado. Para quem já tem o costume, pode trazer palmas das mãos em frente ao peito. No yoga e em todas essas técnicas orientais, a gente tem uma denominação para uma posição de mente que a gente coloca em inícios de prática, que se chama Sankalpa. Sankalpa é traduzido literalmente como uma resolução interna. Quando você coloca a sua mente, a sua posição física, mental, intelectual, em direção a algum objetivo teu, a alguma aspiração. Então você pode trazer agora à sua mente o seu Sankalpa, as suas aspirações com o nosso encontro de hoje, o que você almeja realizar com as suas práticas meditativas. Você pode também trazer à sua mente os benefícios que as suas aspirações e desejos realizariam também para outras pessoas. Yase chongi no drunye, pema
Gordo Kadroman Peko, Jeji Jesu Dagruti, Jinji Lopti Jesu So, Guru Pema Sidi Ajenyu no Jansan, Pemage Sadom Pola, Yase Chongi no Drunye, Pema June Jesundra, Kordu Kadroman Peko, Jeji Jesu Dagruti, Jinji Lopti Jesu So, Guru Pema Sidi Arjenyu no Jansan, Pemage Sadom Pola, Yase Chongi no Drunye, Pema June Jesundra, Kordu Kadroman Peko, Jeji Jesu Dagruti, Jinji Lopti Jesu So, Guru Pema Sidi Sanjay Chodan Sachin Chodan La, Janchu Bardu Dagni Chapsuchi, Dagni Jinso Jipe Sonanchi, Grola Penti Sanjay Drupacho. Deixa todo o teu corpo numa posição bem confortável. Como a gente sempre faz, começa a trazer a tua atenção, a tua consciência para a tua respiração. A respiração aqui, como numa prática de meditação e também no relaxamento, ela serve como âncora para que a sua consciência se mantenha um pouco mais estável dentro do seu corpo físico, dentro das sensações do seu corpo físico. Então faça respirações profundas, enchendo bem os pulmões de ar. E ao expirar, relaxe profundamente. Comece a perceber claramente os movimentos do seu corpo respirando. Caixa torácica se expandindo quando o ar entra e depois relaxando quando o ar sai. Lembra que agora os próximos instantes são reservados só para você. Então aproveite a cada expiração quando você solta o ar para relaxar do seu dia, para relaxar das conversas que você teve durante o dia, durante a semana. Relaxar das suas obrigações, dos papéis que você exerce na sociedade, na família. Reserve agora esses instantes como um presente para o seu autoequilíbrio. Se você sentir necessidade, faça mais algumas respirações bem profundas. Ao soltar o ar, relaxe um pouco mais, soltando músculos, articulações. E nas próximas respirações, até o final de nossa prática, permita que o seu corpo agora tome o rumo da respiração.
Deixe que o seu corpo se auto-respire, que ele respire da maneira que ele desejar. Se a qualquer momento sentir a necessidade de uma profunda respiração, o faça. Se o seu corpo já se torna mais relaxado e confortável, talvez a sua respiração fique mais suave, permita. Deixe o seu corpo procurar o próprio autoequilíbrio, iniciando pelo ritmo da respiração, sem nenhum julgamento. Lembre-se apenas que a cada expiração, quando você solta o ar, você aprofunda o seu relaxamento. Se te for agradável, leve a consciência lá para os seus pés, percebendo como eles estão. Se sentir necessidade de ainda ajustar a sua posição, o faça livremente. Perceba dedinhos dos pés, perceba seus tornozelos e envie um comando de relaxamento para os seus pés. Perceba agora como estão acomodadas as suas pernas. Perceba se você consegue relaxar um pouquinho mais os seus joelhos, soltando ainda mais as suas panturrilhas, relaxando as suas coxas, ainda ajustando a sua posição se sentir necessário. Lembre-se sempre que o momento ideal para o relaxamento é quando você solta o ar. Passamos agora para a região do quadril, apoio das suas costas, solte região de escápulas. Se você sentir necessidade, solte um pouco mais o seu abdômen. Na próxima inspiração, perceba o abdômen estendendo um pouquinho mais. Talvez a caixa torácica toda se abra um pouco mais quando você inspira. E ao expirar, o relaxamento se aprofunda. Talvez esse seja mais uma vez o momento de você respirar mais profundo. Solte então também os seus ombros. Solte braços, antebraços. Solte as suas mãos, dedinhos das mãos. Próximas expirações, comece a perceber o seu rosto. O rosto é um natural imã para algumas contrações. Então, relaxe profundamente os seus maxilares. Se você também sentir necessidade, você pode até entreabrir um pouco a sua boca.
Solte as suas bochechas. Solte os seus olhos. Relaxe a língua dentro da boca. Deixe a sua testa mais ampla, mais espaçosa, aberta. Por alguns instantes, permita-se apenas perceber as sensações do seu corpo, sem julgamento. Se você perceber que ainda existem pontos de tensão, não há problema algum. Em algum momento você também vai relaxar esses pontos. Não se apresse. O mais importante aqui é você se permitir, você se dar este momento de relaxamento. Se te for interessante também, você pode trazer uma sensação de leveza para o corpo. Como se agora você flutuasse a alguns centímetros do chão. Tente trazer essa sensação de liberdade, de maior descontração, como se o seu corpo pudesse planar no ar. Agora é um momento que você não dá importância alguma a pensamentos que surjam. A sua mente provavelmente continua trabalhando e isso é muito natural. Pensamentos vão surgir, lembranças, obrigações, projetos, conversas. Apenas deixe passar, relaxe. Traga de novo a consciência, a respiração, ao seu corpo um pouco mais solto. Então começa a respirar um pouquinho mais profundo, mais consciente, começando a te preparar para retornar sem pressa alguma, enchendo os pulmões de ar, talvez começando a se espreguiçar, se esticar, fazer os movimentos que o corpo pedir. Abrindo os olhos, sem pressa.
Então, boa noite. Mais uma vez. Deixa eu me afastar um pouco aqui agora. Boa noite para quem eu não dei boa noite. Tudo bem? Então, isso pode ser um simples relaxamento, como pode ser uma prática de meditação. Aí vai de como você tá, de como a gente tá, né? Não, agora eu tô precisando só soltar e relaxar. Beleza, agora eu tô super bem, eu consigo ficar um pouco. Às vezes é tão incrível que a gente perde até a memória física de como é estar relaxado. A gente vai trazer várias memórias físicas hoje nessa abordagem de meditação que a gente vai ver. E essa memória que pode ser física e também pode ser chamada de uma memória energética, que é uma maneira de falar, né? Elas são muito importantes para as nossas práticas de meditação, relaxamento, tai chi, yoga e tal. Tudo bem? Boa noite, Carla. Boa noite. Alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa das suas práticas, do que leu, de outras práticas que fez? Alguma novidade? Ninguém pegou Covid? Então já estamos bem, né? Essas novidades não são muito boas, né? Tudo bem? Então, recapitulando, o que a gente vai ver hoje é mais uma técnica que muitas pessoas aqui já conhecem, né? Dessa questão da meditação, uma abordagem, né? Uma maneira da gente meditar. A Glória não está aqui hoje, né? Ela me escreveu um WhatsApp, mas eu não consegui ler. A Glória, eu não sei se vocês lembram no nosso primeiro encontro, que a Glória ensaiou uma pergunta, eu não sei, como ela não está aqui, ela não vai poder nos dizer, né? Se era exatamente isso que ela queria saber. Mas ela ensaiou uma pergunta, assim, que é muito comum, de que, na verdade, qual é a diferença dessas meditações conduzidas, como, por exemplo, agora o relaxamento que a gente fez, né, que eu conduzi, e a meditação que tu senta sozinho, em silêncio e faz. Quando eu faço uma, quando eu faço a outra, né? Eu acho que era isso que a Glória queria perguntar. Bom, funciona assim. No meu simples entendimento, né? O que eu consigo passar para vocês. Essas meditações que a gente tem uma pessoa guiando a gente e que muitos praticantes usam por muito tempo, às vezes pelo resto da vida, elas são muito importantes, elas são muito boas quando a gente ainda quer que alguém nos leve a uma determinada experiência. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A meditação que a gente vai olhar hoje, que é dos elementos, a gente poderia chamar de meditação do chocolate, tá? O que é a meditação do chocolate? Se eu chegar para vocês e disser assim, chegar para a Patrícia aqui, que está aparecendo para mim na minha tela. Patrícia, eu descobri uma marca de chocolate nova, maravilhosa. E eu comprei em tal lugar, custa tanto, e é incrível. Ela derrete na boca e ao mesmo tempo é crocante, e fico falando. Aí a Patrícia até pode se empolgar, né? E dizer, uau, que legal. Aí eu dou todas as dicas, ó, tu vai na tal loja, fala com tal funcionário, ou entra em tal site, pede essa marca desse fornecedor. Se fosse um vinho, né, seria de tal uva, de tal safra, de tal ano. Então, eu dou todas as indicações. Isso, a Patrícia está tendo a explicação cognitiva do meu chocolate ou do meu vinho. Mas a Patrícia não está tendo a experiência do chocolate. Aquilo que eu senti na boca, quando eu comi o chocolate, eu não consigo passar para ela. Eu posso dizer que derrete, que tem pedacinhos de amêndoas,
que ao mesmo tempo tem uma pitada de pimenta no fundo, que é uma coisa assim surreal. Mas ela não tem a experiência, eu faço só a propaganda, na verdade, né? Eu dou a explicação para ela de como ela chegar lá. A experiência ela só vai ter comendo chocolate, né? Então a meditação, essa meditação que alguém te conduz, é mais ou menos a mesma coisa. Você se entrega, né? Se você confia, se você também não confia, você sai rápido, né? Um dia desse eu fui fazer uma aula de inglês e o professor fez uma coisa assim que para mim não funciona, né? Que é ele repetiu várias vezes a maneira errada de falar. E eu assisti aquilo e disse, não dá, eu vou gravar na mente a maneira errada de falar. Ele podia dizer rápido, ó, não faça isso e pronto. Então, assim, quando o professor não consegue te acessar, e não é que ele seja um professor ruim, mas é no meu funcionamento, eu prefiro gravar as maneiras de falar correto de inglês, não a maneira de falar errado, né? Essa não precisa repetir muitas vezes. Até porque eu ainda não gravei a maneira certa, né? Então, posso gravar equivocadamente a maneira errada. Enquanto a gente não tem a experiência da coisa, tu precisa de alguém que te guie. Mas no momento que tu já tem a experiência, a Patrícia foi lá e comeu chocolate e disse, realmente, a Carla tinha razão, esse é o melhor chocolate que tem no Brasil. Então, assim, ó, essa experiência eu também não vou mais largar. Então, depois que tu chega na experiência, tu não precisa de ninguém te comandando, né? Te guiando. Tu faz sozinho. Essa é a ideia da meditação que tu é conduzido e da meditação que tu já senta e já faz. A meditação que a gente vai ver hoje dos elementos e depois a gente vai fazer é tipo de meditação do chocolate, né? Porque ela é muito simples e ela é só uma experiência, tu só tem que buscar a experiência. Como ela é muito simples, a parte cognitiva dela é muito fácil de gravar. Então, assim, é uma meditação que facilmente tu lembra. Talvez quando tu fosse sentar agora, quando vocês sentaram, eu falei do corpo, fala e mente nos seus estados naturais. Foi a abordagem que a gente estava usando, né? Aí você senta e lembra, corpo, e fala. E o que mais mesmo? E qual é o estado natural mesmo? Ah, é relaxar. É, tem que relaxar. Então, às vezes, é uma abordagem um pouco mais, não diria complicada, né? Mas ela não tem tanta facilidade da gente assimilar. E aí a gente não sabe muito bem o que faz. Ai, mas foi tão bom. Aí a gente vai lá, pega a gravação de qualquer professor, né? Escuta de novo. Ah, lembrei. Tá, já sei. Aí tu acessa de novo, né? Então a gente usa por muito tempo, mais adiante a gente tem muito aquela meditação que algumas pessoas aqui já ouviram eu falar e talvez eu já tenha até conduzido, mas ela é uma meditação mais difícil de se acessar, que é a tal da consciência, né? De você olhar para quem está olhando a mente. Porque vocês já perceberam que a mente, ela olha a mente. Você pode chamar de mente, né? Ou você pode chamar de consciência. Tem alguma coisa que está olhando os seus pensamentos. Ok, isso eu já entendi. Mas e se você virar e olhar para quem está olhando os pensamentos? O que que você vê? Esse é o tipo de meditação um pouco mais profunda, vamos dizer assim. Profunda não é bem a palavra, mas mais para frente a gente faz. Esse é o tipo de meditação que é difícil de acessar no início sozinho. Então, é muito bom quando tem um professor que já teve bastante desse tipo de experiência. Como ele já sentiu, ele já comeu esse chocolate, ele consegue te guiar naquilo. E aí, várias vezes, você volta lá e escuta aquela gravação, ou vê o vídeo, ou qualquer coisa assim, para que você acesse de novo aquele chocolate. Ah, cheguei. Às vezes o caminho é um pouquinho mais difícil, né? Então a gente precisa escutar várias vezes aquilo. Depois que você chegar naquilo, e vai ter
meditações que a gente vai escutar e por N questões elas não batem com a gente, né? E a gente não chega naquela experiência e eu não gosto de chocolate. Eu nem consegui provar o chocolate, tenho que procurar um outro tipo de meditação. Então, basicamente é isso, a gente usa esse apoio de um guia enquanto a gente não tem a experiência. Tudo bem, amores? Faz sentido para vocês? Então tá. Então a de hoje é dos elementos, né? Não sei quem é que conseguiu ler os elementos lá, ela é muito simples, né? Mas cognitivamente ela é muito simples, mas tem o pulo do gato que eu quero ver se eu consigo passar para vocês. Então, para essas filosofias orientais, a gente diz filosofias orientais porque hoje eu até peguei o meu livro que eu não me lembrava da data, porque essa aula eu só dou uma vez, né, aula de datas e tal, no início do curso de yoga, né? Então tem esse livro aqui que eu não indico para ninguém comprar se não gosta de história, se não tem esse viés de história e comprovar datas históricas e como tudo aconteceu realmente, porque ele é um livro muito grande, bem maçante, que é sai tudo ao contrário aí, né? A Tradição do Yoga, de George Falkenstein. Esse livro, ele é assim, a Bíblia, para quem faz um estudo, por exemplo, de quer entender como as coisas nasceram no Oriente. Porque hoje não é mais achismo, né? Hoje tem estudos arqueológicos. Então é super legal. Eu tenho esse livro, na verdade, porque eu dou o curso de yoga, né? E eu precisava dizer, não assim, eu escutei ou eu vi num vídeo do YouTube alguém dizendo, não, né? Então tem estudos arqueológicos. A meditação, ela surge, eu peguei o livro porque eu não me lembrava mais, e até fiquei na dúvida, para dizer a verdade, se era tanto tempo assim, mas estudos arqueológicos mostram que há 40 mil anos antes de Cristo já existiam aquelas pinturas rupestres, sabe aquelas pinturas em pedra? Já existia vida na Índia comprovada, no centro da Índia, tá? Há 250 mil anos antes de Cristo. E há 40 mil anos antes de Cristo, aí a gente tem, se vocês procurarem no Google, vocês vão ver essas pinturas. Então, já existem essas pinturas rupestres, né, feitas em pedra, e nessas pinturas já existem algumas pessoas caçando na fogueira, dançando, namorando e meditando. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque essa filosofia, ela nasce nessa Índia. E nessa época, as pessoas eram extremamente contemplativas. E eles, naquela época, imagina que há 40 mil anos antes de Cristo, não devia ser uma vida tão agitada quanto a gente tem aqui, né? Devia fugir de leão, leopardo, urso, essas coisas assim, né? Esse era o estresse, né? Mas eu acho que a gente hoje tem uma vida com bastante mais estímulos, né? Mentais do que eles tinham. Mesmo assim, eles já percebiam que o nosso grande dilema era como lidar com essa nossa consciência mental, que é o que acontece com a gente hoje. A consciência visual, eu fecho os olhos, eu domino. A consciência auditiva, eu boto uns fones, eu domino. O paladar é só eu não provar uma coisa, e assim eu vou, né? Eu, mais ou menos, se eu estiver dentro de uma saúde razoável, eu consigo controlar os meus sentidos, mas a consciência mental, ela por várias vezes, ela toma um caminho que não é o caminho que eu quero seguir. Parece que mora uma outra pessoa dentro de mim, né? É mais ou menos assim, tipo, eu quero dormir e a minha mente quer pensar, né? Eu quero me focar e a minha mente está esvoaçando por aí. Algumas vezes não, mas muitas vezes sim. Então, eles perceberam que não é cognitivamente que a gente vai resolver isso, porque saber que a gente, na hora de adormecer, tem que relaxar a mente, isso todo mundo sabe.
mas os índices de insônia são altíssimos, né? Então, assim, cognitivamente eu sei. Agora, vamos fazer, né? Vamos ter essa experiência. Então, eles sempre procuraram técnicas, e essa técnica dos elementos dá para ver até, porque ela se remonta à natureza, né? Fogo, ar, terra, espaço e água, né? Totalmente mundo natural. Essa técnica, ela traz a questão de você ter a experiência desse elemento. Então, a explicação cognitiva está naquele texto que é de um livro maravilhoso. Hoje eu vou fotografar e vou botar no WhatsApp. Tem mais um que eu estou devendo para vocês, né? Que é esse livro aqui, que eu indico para todo mundo, para quem tiver conexão com esse tipo de meditação, com essa abordagem, que é a cura através da forma, da energia e da luz, do Tenzin Yang Rinpoche. Tá? Ele é um super mestre. Então, vamos ver a abordagem para depois a gente fazer. Para quem conhece, ela é muito simples, mas eu queria ver se a gente conseguia entender ela de uma outra maneira hoje, mesmo para quem eu sei que já faz esse tipo de meditação. Compartilhou para vocês? Deu? Estão vendo? Sim? Então vamos lá. Aqui eu botei, gurias, isso já tá, e Raul, isso já tá no nosso drive, tá? A única coisa que eu acrescentei hoje para as professoras de plantão aí é essa palavrinha aqui, tá? Shamatha, porque se vocês começarem a conversar com outras pessoas que fazem essa linha e esse tipo de meditação, que a gente diz que é uma meditação para aquietar a mente, principalmente para quem tem mais dificuldade, a gente vai dizer que essas meditações preliminares, elas se chamam shamatha. Depois existem umas subdivisões, mas isso não vem muito ao caso. Se vocês largarem no Google também, shamatha, procurarem livros e textos e sites, vocês vão encontrar muita coisa. Basicamente, o shamatha sempre está... Vocês sumiram aqui para mim, espero que vocês voltem. Ah, voltaram. Peraí, vou compartilhar de novo. Então, a gente vê assim. Aqui tá faltando um elemento, tá? Que na verdade são 5, ó. Então, aqui o espaço seria literalmente o espaço da foto, o preto. Então, a gente tem terra, fogo, água e ar. E o espaço, tá? O espaço onde as coisas acontecem. Aqui botei energias, lungs, pranas, vayus, são nomes em sânscrito, tá? Para quem está depois querendo aprofundar um pouquinho mais os estudos. São denominações para a mesma coisa. É uma maneira... Cognitiva não é a palavra. É uma forma de se explicar isso, tá? Então, por exemplo, vamos pegar o elemento terra. Aí aqui eu peguei uma montanha, né? Que a gente consegue se remeter à terra, uma terra estável. O elemento terra é a estabilidade. Aí aqui até eu coloquei do lado, que a gente normalmente diz quando está conduzindo a meditação, né? Mantenha o teu corpo imóvel. Você pode até trazer a sua mente uma montanha à sua frente, imagine a imobilidade, a estabilidade de uma montanha e traga essa sensação para o seu corpo. A gente fala assim, né? Quem já fez meditação comigo sabe que eu falo muito isso, mas vamos chegar no que realmente a gente está procurando. Lembra assim, tudo bem, eu tenho que trazer o elemento terra, é a estabilidade. Vou ficar parado, tenho que me tornar uma pessoa estável, né? Isso todo mundo sabe, tá? Estável. Então, eu quero ser estável, estável emocionalmente, estável nos meus pensamentos, no meu foco, estável,
imóvel. Isso está cognitivo ainda, não vai funcionar. Como é que vai funcionar? Vai funcionar assim, ó. Estabilidade. Agora vocês façam um exercício comigo. Hoje de tarde eu fiquei fazendo os meus exercícios assim, né? Estabilidade. Quando eu senti uma estabilidade no corpo em algum evento, em algum momento da minha vida. Exemplo, quando eu comprei a minha casa própria, que me trouxe segurança. Quando eu me aposentei. Quando eu tenho dinheiro no banco para pagar o aluguel do mês que vem, antecipado. Me dá uma certa estabilidade. Quando eu casei, quando eu arrumei aquele emprego, quando eu passei naquele concurso, você tem que trazer à sua mente alguma coisa que te remeta essa sensação de estabilidade, de segurança. Não adianta eu querer ficar imitando uma montanha. A gente até fala isso, eu já falei várias vezes aqui, até para muita gente, porque às vezes durante uma meditação tu não pode ficar, tu não tem 3 horas para meditar, né? Traga à sua mente uma lembrança de um momento que você ou casou, ou arrumou um emprego, sabe? Pensa agora aí com vocês, um momento assim que tu te sentiu seguro, segura. Quando é que tu te sentiu seguro? Aí é rápido assim, ó. Quando é que tu te sentiu inseguro? Por exemplo, agora quando chegou a pandemia, ou quando eu perdi. Essas meditações são budistas, a Luciane. Essas meditações, depois eu já respondo, Luciane. Quando é que tu te sentiu totalmente sem chão? Sabe quando o chão se abre assim? Às vezes não é muito agradável de lembrar, né? Mas talvez com um antagonismo tu consiga perceber o que é estar sem estabilidade, né? Então, tu tem que não só lembrar, mas tu tem que trazer aquela percepção no corpo. Como é que tu te sente quando tu tá segura? Tô segura, tô seguro, tô estável. É essa sensação, é a experiência de corpo. A gente pode dizer que é uma experiência energética, tá? Pode-se dar esse nome. Porque a gente vai fazer uma analogia assim. Por que a gente trabalha a energia para essas filosofias é uma só, tá? A nossa energia. O que seria a energia? Para não ficar uma coisa assim meio transcendental. O que seria a energia? A energia é uma palavra que a gente usa para denominar o que nos move. Por exemplo, a gente vai num shopping, ou quando a gente ia, tá? Assim, naqueles tempos passados, remotos. Ou a gente vai, para quem não gosta de shopping, numa feira orgânica, ou numa feira artesanal, enfim, né? Cada um com seu gosto. Aí a gente vai naquela feira, ou no shopping, e vê uma banca, ou vê uma vitrine, assim, a gente está caminhando despreocupadamente, e vê alguma coisa numa vitrine, assim, que brilha. Aquilo brilha e te dá vontade de comprar. Nossa, aquela roupa nasceu para mim. Aquela bolsa, aquele sapato, aquela roupa de borracha para nadar, era o que eu estava procurando. Aquilo brilha para ti, então aquilo move a tua energia, tu sente uma vontade de comprar aquilo. Aquilo às vezes não é muito cognitivo, não é assim, eu vou com a lista de supermercado, né, com a lista do que eu preciso comprar. Não esse tipo de compra, aquilo que tu olha e diz uau, sabe quando tu faz uau, uau, assim, aquilo mexeu a tua energia. Quando tu vê uma pessoa, sei lá, com alguma coisa que tu admira, né, tu diz uau, antes de pensar, tu faz uau. Ou quando tu vê, a gente tem a mania de dizer assim, né? Tem algumas pessoas que a gente encontra na rua, né? E aquelas pessoas
fazem bem, né? Fazem a nossa energia subir, assim, uau, tão bom conversar com aquela pessoa, né? E tem outras pessoas que a gente encontra e diz, nossa, aquela pessoa sugou a minha energia, né? Ah, isso não existe, né? Para essas filosofias não existe essa história de vampiro energético, né? É a tua mente que entrou em uma posição, porque tu percebe assim, é um movimento que parece ser, vamos denominar de energia, mas aquilo não está nem na bolsa, nem na roupa e nem na pessoa que te despertou aquilo está na gente, né? Porque, por exemplo, se tu tá no shopping ou tá numa feira, tu olha uma vitrine, uma roupa incrível aqui, ou alguma coisa, um presente que tu quer dar para um filho teu. Nossa, isso vai ficar muito bem na minha filha. Aí tu te impulsiona para comprar e na mesma hora tu recebe uma ligação dizendo que uma pessoa que tu gosta muito sofreu um acidente, quebrou o braço e está indo para o pronto-socorro. Aquela empolgação, aquela energia que aquela roupa despertou, aquele presente que tu ia dar, na mesma hora tu murcha. E tu larga aquilo, vira as costas e vai para o pronto-socorro. Então tu percebe que a energia não estava no objeto, na roupa, no presente, ou até na pessoa muito agradável que tu estava conversando. A energia está em ti. Então a gente diz assim, a gente anda muito vendido, né? A gente anda muito entregue aos movimentos da nossa energia. Então o que acontece? Chega uma pandemia, mexe na vida de quase todo mundo, né? Mas mexe na vida de todo mundo. Em algumas vidas é um furacão, em outras vidas dá só uma balançada, assim, né? Fica tudo meio esquisito. Naquele momento, a terra de todo mundo, ela desaparece, a estabilidade, a gente perde a segurança, né? Ou quando a gente descobre uma doença, ou quando acontece um acidente, um imprevisto, a gente perde a terra, a gente perde a estabilidade. Aí não é uma coisa cognitiva, é uma sensação de corpo, assim, cara, tu fica assim, né? Então, vocês têm que, quando a gente olhar os elementos, o que a gente procura na meditação, por isso é uma meditação que é igual a chocolate. Gravou os 5 elementos, é só repetir. Então, estabilidade, aí tu pode trazer. Quando é que eu me sinto estável? Eu me sinto estável, sei lá, aquela vez quando eu me formei, ou quando eu passei para tal concurso, sei lá o que, né? Cada um tem a sua estabilidade. Eu me senti, uau, seguro. Tu traz aquela sensação para o corpo. É isso que a gente tem que procurar. Está funcionando? Vocês estão me entendendo? Então vamos lá. Terra é isso, né? Estabilidade, segurança. Tu tem que procurar a sensação do corpo. Então, se precisar buscar na memória um acontecimento que te remeta a isso, tu busca. Aí eu estava falando da energia, né? Então é exatamente isso. A gente começa a perceber o que mexe a nossa energia. E aí tu sente, nossa, se acontecer isso agora, minha terra, para quem faz esse tipo de exercício, a gente acaba falando os elementos assim, né? Na conversa diária. Perdi a minha terra, perdi o meu chão, né? A gente diz, né? Perdi a terra, né? Vai acontecer tal coisa, eu vou ficar sem terra. Então a gente procura perceber que em alguns momentos a gente consegue se autoequilibrar, e a gente deveria sempre conseguir se autoequilibrar sem estímulos externos, entende? Porque quando a gente coloca a estabilidade da gente no exterior, a gente tá ferrado, né? Falando bom português, assim, né? A estabilidade tem que estar na gente, né? Então, assim, acontece uma pandemia, a pessoa tinha total estabilidade em tal emprego, a empresa fecha, a pessoa vai lá e se suicida, que é o que tem acontecido muito, infelizmente, né? Triste a gente dizer isso, né? Mas a estabilidade tem que estar na gente.
Claro que uma sabedoria de vida, de saber que tudo passa, que as coisas mudam, que sempre tem um dia depois do outro, isso tudo ajuda. Mas nesse aspecto, quando a gente senta para meditar, a gente procura isso. Eu tenho que conseguir ficar estável, sem estímulos externos. Eu não posso só me sentir segura, quando eu tiver em tal emprego, ou quando eu tiver não sei o que, né? A gente procura ficar um pouco mais independente, se diz energeticamente, né? A gente se mantém mais equilibrado. Por isso essa meditação ela é muito acessível e muito fácil. Então, terra a gente já falou bastante, né? Vamos ver se eu consigo baixar aqui, que às vezes a minha internet tranca. Aí quando baixa, baixa tudo. Foi, água. Água é bem gostoso, né? Também tenta trazer uma sensação de corpo. Aqui eu botei um riacho, por quê, né? Porque a água, ela é um elemento, ela é uma substância que flui, né? A água encontra um obstáculo, ela dá a volta e flui. Mas ela se conecta com a gente, esse seria um aspecto mais cognitivo, de você ter uma mente que passa pelos obstáculos. Não é o raciocínio que a gente está procurando. A gente está procurando a experiência física. Então, a água seria aquela sensação de relaxamento. Quando é que tu te sente relaxado? Talvez numa cama quentinha aqui, né, no sul, vai ser hoje, né? Sempre uma cama bem quentinha, gostosa, aí você relaxa o corpo. Aí você tem que trazer essa memória corporal, essa memória assim de relaxamento. Às vezes, para quem gosta realmente de água, é a água que dá uma sensação de leveza no corpo, para quem gosta de nadar, boiar. Enfim, tu tem que trazer uma sensação de corpo, uma memória corporal que te remeta ao relaxamento. Isso vai ser o equilíbrio da água. Depois o equilíbrio do ar. O ar, eles fazem o link com o movimento, com a mudança. A mudança seria o cognitivo, como está lá naquele texto, né, que eu passei para vocês. Mas o que seria o movimento? Sabe quando a gente está muito apressado? Quando a gente está apressado mesmo, até a respiração fica mais curta. A gente está se movendo ou apressado, ou se movendo de uma forma mais dura. Tenta trazer para o corpo uma lembrança de um dia que tu estava te sentindo bem, que tu estava fazendo qualquer atividade, pintura, tricô, cozinhar, cortar um legume, e tu estava com um movimento equilibrado. A gente sente, né? Quando a gente está ou escrevendo um texto, ou até mesmo digitando no computador, e parece que o movimento está equilibrado. Tu não está nem acelerado, nem pesado. Eu acho que quem dança também, às vezes, sente isso, né? Uma sensação de movimento equilibrado, porque o que o ar vai te remeter? Ele vai te trazer a lembrança da expansão e do relaxamento da caixa torácica. Isso não vai parar, né? Então, tu vai ter o ar se movendo dentro de ti para te conectar e tu tem que trazer um movimento equilibrado. Quando a gente diz assim nas meditações, quando a gente sai da frente de si mesmo, quando a gente larga um pouco, né, tudo que a gente tem que exercer os nossos papéis no dia a dia, quando tu deixa o corpo descansar naturalmente, ele naturalmente volta para o equilíbrio da respiração, se tu tiver com saúde, né? Então ele vai voltar a ter um movimento equilibrado, um movimento suave. Então tu pode te remeter a coisas que tu tenha um movimento equilibrado, suave. Ou, às vezes, só vem na mente assim, eu ando muito acelerado, eu ando muito acelerado. Respira um pouco mais devagar, né?
Então, esse é o ar, é o movimento. E o último, o espaço. O espaço, a gente diz que é o silêncio, é a amplitude. O espaço seria assim, é onde tudo acontece. Tu poderia remeter para nossa agenda, para quem aqui ainda trabalha muito, né? Então, assim, quanto mais espaço a gente tem, a gente consegue fazer mais coisas, né? Quando a gente está muito estreito, não, agora eu só consigo focar no meu concurso, no meu curso novo, e todo o resto eu largo de mão. A gente estreitou, a gente não tem espaço. Uma pessoa onde tudo caiba, né? Estudo, trabalho, família, lazer, hobby, é uma pessoa que tem espaço, né? E a gente precisa disso, esse espaço para que as coisas aconteçam. E a mesma coisa se propaga, vamos dizer assim, na consciência mental. O foco, que a gente pode ter muito foco, mas a gente pode não ter paz mental, ele é quando a gente estreita. Então, você foca só numa visão, num ângulo, num pensamento. A mente, ela às vezes faz isso, né? Consciência mental. Quando você abre um pouco e solta, você cria espaço para que surjam novas visões, novos ângulos de vista, né? Novos pontos de vista, novas ideias. Você tem que abrir espaço, porque senão é como um disco, né? Girando sempre na mesma faixa, assim, né? Aqueles discos antigos. A gente não deixa espaço para que surjam coisas novas. Essa é a falta de espaço, quando a gente está muito rígido na questão mental. Tem que ser assim. Tem que ser assim porque a gente quer, né? Mas a vida não funciona assim, né? Todo mundo aqui já viu, né? Senão a gente não estava de quarentena, né? Então, esse tem que ser assim é quando a gente perde o espaço. E quando você diz assim, nossa, eu fiz tudo que eu tinha para fazer e agora eu larguei nas mãos de Deus, né? A gente usa muito isso. Agora está nas mãos de Deus. Bom, aí você abriu espaço. Eu fiz tudo que tinha que fazer. Agora larguei nas mãos de Deus. Então você abriu espaço para que as coisas surjam e aconteçam. É a melhor maneira de agir, né? Você faz o que pode e depois solta, né? Tudo bem, amores? Então vamos praticar um pouquinho, rapidinho. Vamos fazer uma prática de equilíbrio dos elementos. Então vai lá, não vou botar musiquinha, vai ser uma prática rápida. Mas vocês precisam encontrar uma posição confortável. Deixa eu chegar mais perto aqui, para que vocês se sintam bem. Eu vou pedir para vocês abrirem os olhos logo em seguida, tá? Então, ache a posição confortável. Feche um pouquinho os olhos. Só para te começar a conscientizar a respiração. De novo. No início, faz algumas respirações bem profundas. Se você sentir necessidade de apenas relaxar agora, relaxe, não há problema algum. Mas se você ainda tiver energia para uma prática de meditação, acomode o seu corpo de maneira bem descompromissada, onde você possa encontrar uma certa estabilidade física, um conforto. Traga mais uma vez a atenção à respiração. Faça 3 respirações bem conscientes.
Primeiro elemento que trazemos à nossa mente é o elemento terra. Ele está intimamente relacionado à estabilidade, à segurança. Se você nesse momento se sente estável, seguro na sua casa, respire profundamente e apenas traga essa percepção para o seu corpo. Se por algum motivo isso não acontece, talvez as sensações táteis do seu corpo encostando na cama, na cadeira, na almofada, te tragam uma certa sensação de estabilidade, de imobilidade. Perceba que no momento que você está em pé ou que você está sentado, sentada, sempre há algo apoiando você. Procure essa sensação física de contato para que haja uma natural estabilidade no seu corpo. Ela também pode ser percebida pela estabilidade da sua coluna vertebral. Se você estiver sem apoio para suas costas, se você estiver apoiado, a simples sensação de estar imóvel já pode trazer uma conexão com esse elemento terra. Após a estabilidade, o próximo elemento que procuramos é o relaxamento, a fluidez da água. Se você sentir necessidade aqui, a sua respiração é uma excelente ferramenta quando você solta o ar. Traga uma sensação profunda de relaxamento para o seu corpo. Se você sentir necessidade, traga a memória de momentos da sua vida onde você se sentiu extremamente relaxado, relaxada. Perceba então o terceiro elemento, o ar, que aqui se relaciona com o movimento. Perceba o movimento naturalmente equilibrado na sua respiração. Traga essa sensação de movimentos calmos, movimentos leves, movimentos soltos, livres, desimpedidos. Talvez você tenha na sua memória alguma experiência que te leve a essa memória corporal, de movimentos suaves,
movimentos agradáveis. Traga então a experiência do quarto elemento, o fogo, a nossa energia, a nossa vitalidade. Você pode trazer a lembrança de alguma coisa que te anima, que te excita, que eleva a sua energia, que faz o seu olho brilhar. Aqui mais uma vez, a respiração pode ser uma excelente ferramenta, fazendo respirações mais profundas, enchendo os pulmões de ar, segurando por alguns instantes os pulmões cheios. Talvez você sinta uma percepção de maior energia, de maior vitalidade. Nos remetemos agora para o elemento espaço. Esse espaço agora, na nossa experiência humana, se remete ao espaço da nossa consciência mental, da nossa mente. Perceba que há uma consciência que observa os movimentos, os pensamentos, a maneira de funcionar da nossa mente. Se coloque então nesse espaço, nesse lugar mais amplo, onde você pode observar as sensações físicas, as sensações emocionais. Uma analogia muito simples sempre é feita com o céu. Você se coloca no céu, pensamentos, memórias, lembranças e até mesmo emoções são apenas nuvens no céu da sua consciência. Deixe a sua consciência se expandir um pouco mais. Mantenha uma suave atenção à sua respiração. E sem nenhuma expectativa, abra os seus olhos. Mantenha eles relaxados. Se houver necessidade, rapidamente organize a sua energia, mesmo com os olhos abertos. Sensação, experiência de estabilidade, segurança, relaxamento, movimentos suaves da respiração. Você ainda se mantém acordado, acordada, então ainda existe uma energia. Queridos, a minha internet caiu. E aí eu voltei.
Então, palmas das mãos em frente ao peito, para quem não dormiu. Então, essa é uma experiência, tudo bem? Depois, semana que vem, a gente faz de novo. Porque eu só vi quando eu caí ali. Quando eu sumi, vocês sumiram. Mas essa é uma meditação muito fácil, né? De trazer essas experiências para o corpo. Porque o que a gente está procurando no início? Uma estabilidade, uma maior saúde, um maior conforto. E não a ideia cognitiva disso, e sim uma experiência física e mental. Então, remeter o corpo para essas sensações é uma ferramenta maravilhosa. Tudo bem? Pelo menos vocês relaxaram bastante, né? Já está funcionando. No início é assim. Lembra, sempre quando sentir vontade na meditação de dormir, durma um pouquinho. Aí depois acorda de novo, aí volta, se quiser, a mente vai estar mais calma, aí medita um pouco. É um costume, né? A gente tem que se acostumar. Às vezes chega a dar até uma certa agonia, assim, de ficar num modo off, eu diria, né? O off pro que a gente está sempre acostumado, né? De estar pensando, resolvendo, fazendo. Então dá uma sensação engraçada no início, de você estar ali só presente, né? Só presente. Só isso, só acostumar a mente a fazer isso, né? E depois conseguir acessar isso quando se quer, né? Quando se quer entrar no relaxamento, pronto, agora eu quero dormir. Agora, pronto, agora eu quero desligar. Agora eu quero ter uma nova ideia. Quem é artista faz muito isso, né? Os artistas dizem assim, eu passei meses sem inspiração, porque as inspirações, as novas ideias, elas não vêm do raciocínio lógico. Você não diz que o artista abriu uma planilha de Excel e colocou todas as nuances de tintas na planilha, e isso é um artista gráfico, né? Diferente, mas aquele artista de tinta, de argila, enfim, de qualquer coisa assim, ele deixa a mente silenciar, abrir, e aí ele diz, me veio uma inspiração, me veio uma ideia nova, né? E não foi uma coisa que ele ficou raciocinando. Ele pode até usar a técnica, uma coisa é técnica. A gente tem que ter uma técnica para dominar qualquer coisa, né? Uma coisa é você estudar uma certa técnica para conseguir exprimir aquilo, né? Para conseguir fazer a sua inspiração. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é ter a inspiração, né? A inspiração vem dessa mente mais espaçosa, né? Para que novas ideias surjam. Tudo bem, amores? Hoje eu botei vocês tudo para dormir. Ou pelo menos a maioria. Ai, mas é bom assim, relaxar, né? Perguntas, dúvidas? Como é que tá? Tá funcionando? Estão conseguindo entender? Estão conseguindo relaxar, meditar um pouquinho? Tudo bem? Então tá, semana que vem a gente vai fazer de novo essa prática, só que aí no início, né? E vamos começar a olhar algumas outras coisas, assim. Umas outras maneiras de ver o funcionamento da nossa mente, tá? Acho que tragam sempre junto, assim, né? Se conectem no que é mais acessível para vocês. Se aquela primeira estilo de meditação, corpo, fala e mente, tenha ficado um pouco confuso, dá uma olhada no material que eu mandei, fala comigo, não linkou, não fez sentido. Tenta essa dos elementos, percebe que a gente está procurando uma experiência, não um entendimento intelectual. Entendimento intelectual, a gente diria assim,
todo o gênio, né? Esse livro vai ser um que eu vou compartilhar, porque esse livro eu vou botar agora ali no nosso WhatsApp. Esse livro é um professor de meditação que teve uma experiência de quase morte. E o momento da morte, que todo mundo vai passar aqui, né? A gente não pode esquecer disso. É um momento que é muito legal da gente ter experiências meditativas e a gente manter a consciência. Saber que está morrendo e o que vai acontecer com o corpo, que é exatamente a dissolução dos elementos físicos, né? E ele teve essa experiência e ele relata aqui como uma experiência meditativa. É muito legal esse livro. E então, assim, se cognitivamente funcionasse, todo gênio seria uma pessoa extremamente calma, feliz, pacífica e bondosa, né? Então, não adianta vocês entenderem, vocês têm que procurarem, né? Experienciarem, tentarem. E se não estiver funcionando, me chama. Existem inúmeras técnicas de meditação. Eu estou tentando aqui compartilhar as mais acessíveis que a gente tem, né? Para quem está começando. Eu sei que tem gente aqui que já medita há bastante tempo. Mas para quem está começando, essas técnicas é o que a gente chama de técnicas preliminares, que é técnicas de equilíbrio, de técnicas de que você olha a sua mente e começa a ter um certo controle sobre ela. Controle não é uma palavra muito boa, né, de se escutar, mas não deixa de ser, né? Porque na hora que você pensa assim, se a minha mente ela vai para um lado e eu quero ir para o outro, você perdeu o controle, né? Dessa sua ferramenta. Por exemplo, eu quero dormir e ela quer pensar. E ainda pensar em problemas, que aí é pior ainda, né? Se for pensar em coisas boas, normalmente a gente dorme. Então aí a gente perdeu o controle da mente, né? Então, controlar a mente, entre aspas, é isso, é começar a olhar ela e saber soltar. O controlar, ele não soa muito bem, porque o controlar, assim, fique quieta, não vai funcionar, né? A gente tem que dizer, uau, solta. Então, eu vou procurar uma outra experiência corporal que me solte esses pensamentos. E é muito interessante, façam as experiências. Tá bom, amores? Eu vou deixar vocês dormir, que eu acho que vocês vão dormir bem hoje. Então, vamos das mãos em frente ao peito, que os méritos da nossa prática se expandam e toquem a todos. Todos os mestres que propagam essa mensagem tenham longa vida e que todos nós estejamos livres de pensamentos negativos. Quem lote o surin lote exalem sasum chapar pedroju sunam anda midral do sungelecho. Então, durmam bem, qualquer coisa me chamem, me procurem, continuem com os minutos de meditação, continue procurando as experiências. Vai ficar gravada essa nossa aula, se quiser ver de novo. E a meditação, ela caiu, mas semana que vem a gente faz de novo. Já tem uma meditação lá no Spotify dos elementos, tá? Que é bem básica. Procura uma montanha, procura uma água correndo para soltar o corpo, já tem. Eu vou compartilhar ali para vocês também. Então, beijo para quem eu não tinha visto, Chá, bem-vinda, bom te ver. E nos falamos, tá bom, amores? Boa noite. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gratidão. Boa noite. Tira que eu não tenho a bola.